Sejam todos bem-vindos hoje à nossa quinta pílula de LGPD. E como previsto hoje, vamos ter uma convidada especial aqui para animar nossas pílulas, trazer mais conhecimento, mais debate, mais visões diferentes, porque é sempre tão bom a gente debater, ouvir outros posicionamentos e sempre também aprender com os outros, né? Hoje a nossa convidada especial é a Tatiana, a procuradora, mestranda, ela é procuradora federal, né, da carreira da AGU, mestranda pela Universidade Federal de Santa Catarina. E justamente a Tati, né, cada doutora, mas eu vou chamar de Tati porque para a gente ter um diálogo bem íntimo aqui. Eu já gosto bastante, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já conversa bastante. Bom E dia. como eu falei, bom dia, Tati, tudo bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Me escuta bem? Tudo certo por aqui fazendo os ajustes? Acho que está tudo certo, né? Tudo bem. Até, Tati, como é que é o teu sobrenome? Tatiana Han? Assim que se fala, não... Isso, eu mesma não, eu estudo alemão muito pouquinho, eu sei, então eu não me atrevo a dizer e ensinar ninguém a falar o meu sobrenome. Até a minha avó Tá ainda me bom. corrige quando eu falo. Então, é Tatiana Blum, mas eu até estava pensando hoje, né, que saudade daqueles bate-papos em que a gente podia colocar as cadeiras em um círculo e todo mundo sentar e conversar. E que bom que pelo menos a gente Exatamente. tem esses instrumentos digitais. Verdade. Assim, pelo menos a gente fica mais próximas e sempre conversando e conhecimento, gerando mais conhecimento. Então, Tati, hoje a gente queria te ouvir, como eu estava te apresentando, né? A Tati, além de ser procuradora federal, ela é mestranda atualmente na Universidade Federal de Santa Catarina. E justamente o tema da Tati é justamente, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, e então eu achei assim tão legal a gente trazer, né, alguém que realmente está estudando esse tema para trazer, agregar mais conteúdo aqui para nós. E Tati, hoje a proposta é te ouvir. E justamente assim, o papo é bem leve, né? Aqui a gente é um canal destinado a gerar conhecimentos, não é institucionalizado, mas a ideia, né, até aqui, criada aqui pela Sinara, é que a gente colabore, né? E que cada vez a gente tenha maior aperfeiçoamento profissional. E justamente quanto mais novidades, informações de diferentes áreas, de diferentes perspectivas, melhor. Então, fica à vontade para falar um pouquinho sobre a autoridade nacional, o que ela faz, né, o que ela regula e qual é o impacto disso, né, para todos os setores e até mesmo para o poder público. Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade, né, de estar aqui nesse canal da PGM. Eu também já fui uma procuradora do município, eu acho que foi ali que eu descobri minha grande Oh, paixão pela advocacia pública e tenho ainda muita saudade do tempo em que eu trabalhava na PGM, em Caxias do Sul. nem Naquela sabia época ainda não qual era a cidade, Tati, eu nem sabia, que legal. em Caxias do Sul foi o meu primeiro cargo Ah, público. que legal. Aham. Enfim, eu estou aqui, continuo na advocacia pública, né? Eu vejo que essas esferas federativas, elas têm muito a dialogar, a buscar... os desafios, eles não mudam, né? E no caso da proteção de dados, sem dúvida, eu acho que é o momento da gente realmente dialogar, trocar ideias e ver como que nós vamos fazer para se adequar, para tentar promover essa cultura de dados dentro dos setores onde nós trabalhamos, mas também para tentar assim, entender como se movimentar, né, nesse contexto tão novo. No caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu acho que a LGPD já teve vários pontos ali em que a gente se perguntou, mas quando que entra em vigor? E na NPD não funciona muito diferente. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu gostaria de colocar é que não, a gente não precisa ficar também tão preocupado com relação às vigências, porque é uma coisa que vai naturalmente, a gente vai assimilando, né, essas alterações legislativas. Realmente foram muitas leis, medidas provisórias, né, a própria NPD, ela veio, ela entrou em vigor, né, é engraçado falar em vigor, existência, vigência, é muita...
Agora, então ela existe, então ela existia, ela não estava em vigor, e agora as sanções administrativas vão vir só agora em agosto, né? Dia 1º de agosto é quando a gente vai poder ter, mas pensando então na própria NPD, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela está com um caráter provisório, então ela foi criada com uma natureza jurídica transitória dentro da Presidência da República, então hoje ela é um órgão dentro da administração direta, né? A gente tem essa divisão, administração indireta, indireta, as agências reguladoras, que é o que a gente espera que a NPD venha daqui 2 anos se tornar, ela vire realmente uma autarquia especial, então hoje ela está dentro da administração direta, mas foi muito interessante porque a LGPD teve essa preocupação em dizer, bom, nós estamos criando ela com um caráter transitório, mas nós estamos na sequência dizendo, olha, ela tem sim uma autonomia decisória, né? Ela tem uma imparcialidade, e essa imparcialidade também a própria NPD buscou já em alguns documentos que ela tem divulgado, acho que é outro canal muito interessante para nós acompanharmos, né? São as publicações oficiais da NPD, e lá eles reforçaram entre os valores da imparcialidade, justamente porque gera essa dúvida. Bom, nós temos agências reguladoras, né? Nós temos as autarquias especiais, os exemplos na administração federal é o que nós vemos todos os dias, elas são extremamente atuantes, organizadas, nós temos o CAD, a ANEL, eu nem vou falar todas porque nós temos muitas, mas ficou realmente essa questão de como sentir a atuação da NPD, né? E claro, agora nós lendo os artigos, capítulos de livros, então realmente que bom que nós estamos conversando um pouco sobre a NPD para tentar dizer, olha, é uma situação transitória e nós temos que aguardar a data, então, no final, acho que esse também é outro parâmetro interessante, né? Nós temos até o dia 6, depois nós podemos conversar como é que nós chegamos nessa data, Daniela. Não sei se eu vou te chamar de Dani também, né? Aqui pra... Claro, isso aí. Mas assim, a data que eu tenho fixada na minha mente é realmente 6 de novembro de 2022, né? A data a partir da qual a gente pode, até lá, pode acontecer antes, claro, e tomara que seja antes, né? A gente não sabe, 2022 é um ano bastante cheio, né? No âmbito federal, é ano eleitoral, enfim, então essas situações todas, mas nós temos até essa data para dizer, bom, e afinal, o que vai ser a NPD, né? Como que ela vai estar? É óbvio que os mandatos, e isso também foi outra preocupação que teve, foi criar um mandato fixo. Então, eu vejo, eu entendo todos os debates que se travaram em torno das consequências e das implicações, das prospecções futuras com relação a como a NPD iria realizar as suas atividades em razão da sua natureza jurídica, a medida provisória que aconteceu em 2018 foi convertida em 2019, né, todo o projeto de emenda constitucional que também gera essas discussões com relação às competências. Então, eu vejo assim, com relação principal, eu acho que são 24 incisos que definem as competências, né? E Dani, qualquer coisa vai me dizendo que aí a gente vai Não, vai, intercalando, fica aí que eu tô aprendendo também. né? Porque é tanta novidade que a gente não tem como saber de tudo. Exato, em tão pouco tempo, assim, como que a gente poderia trazer? Então, eu acho que esse é o principal ponto que eu queria trazer é com relação a como que aconteceu a existência, até quando que ela pode ter esse caráter transitório, a situação da NPD dentro da administração pública, né, dentro do âmbito federal, a importância de nós acompanharmos como que vai se dar essa transitoriedade até o ano que vem, as sanções que vão poder ser aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021, o acompanhamento, né, das publicações oficiais da NPD. E com relação às competências, bom, né, a LGPD traz 24 incisos. É óbvio que desses 24 incisos, os pilares da NPD, basicamente, eles colocam mais ou menos em 4 ou 3 pilares, mas é zelar pela aplicação da LGPD, é fazer a fiscalização e implementar as normas. Então, é esse poder regulamentar, né, que a gente tem aqui no direito administrativo que a NPD vai fazer. E, claro, articulação com os órgãos relacionados, né, a questão da aplicação das sanções, mas realização das consultas públicas, principalmente agora com relação ao processo da sanção, isso também vai acontecer previamente.
Então, nesse primeiro ponto, assim, eu destacaria isso para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Muito, muito bom, Tati. Eu acho que a NPD, né, aí já se manifestou, já deu um sinal de vida aí nas últimas semanas, né, que estava todo mundo na expectativa. E é engraçado, né? Porque, Tati, a gente já tem muitas coisas acontecendo. Tu vê que a gente tá recém em fevereiro, né? Nesse ano, mas parece que já foi um ano só de vazamentos, incidentes de segurança. Então, são coisas que a autoridade, né, poderia, e realmente ela já está, né, atuando, mas a gente fica até na dúvida, né, como é que ela poderia, nesse momento, que em tese ela não pode, né, aplicar sanções, mas será que isso impede também que ela, como é que ela poderia atuar, será, né, nesse momento, porque as coisas já estão acontecendo, né, a gente está no meio de uma pandemia, as pessoas de teletrabalho em casa, né, isso gera vulnerabilidades para os sistemas, que tem milhões de dados pessoais. Na tua opinião, Tati, tu acha que ela teria como fazer, como atuar nesse momento? Ou será que ela poderia fazer obrigações, né, de fazer, não são sanções, mas qual a tua opinião, assim, ainda mais tu que vem do direito público, né, do direito administrativo, o que que tu pensa sobre isso? Uhum. Eu acho muito interessante esse contexto, porque bem como a Dani mencionou, agora é como se nós só ouvíssemos falar sobre isso, porque a nossa atenção está realmente voltada para a LGPD. A chegada da LGPD no Brasil, claro, principalmente para quem já estava na expectativa, lá em 2018 veio a lei, ai, maravilha, chegou a lei, e agora, né? E esperar todos esses 2 anos e aquela angústia que foi da conversão, né? Qual é afinal a data de vigência? Julho, agosto, setembro do ano passado, para quem era de proteção de dados, era coração na mão todos os dias, né? Era diário oficial É, da União todos os dias ali. Eu passo normalmente, mas realmente agora a gente, além de todo esse contexto que nos prende mais em casa e a era digital, os filhos em casa que estão na escola, é tudo dentro de casa e dentro do computador e toda essa questão do vazamento, a NPD realmente se viu recém-formada, com membros que estão ali realizando um trabalho novo, né, com desafios enormes, com demandas de todos os lados, vários setores com preocupações, principalmente porque precisam se preparar para quando as sanções puderem ser aplicadas, porque querendo ou não é isso que realmente é. impacta, né? A aplicação de sanções é o que preocupa. É óbvio que a adequação também, o treinamento também, como administrar e passar isso também. Então, o que aconteceu? Todos esses, a NPD, inclusive, soltou já um comunicado, então eu vou poder responder já com esse suporte, né? Nem vou precisar realmente dar, então, embora coincida também com a minha opinião. Então, a Sim. NPD realmente já trouxe esse primeiro comunicado, dizendo: olha, nós estamos cientes de todos esses processos de vazamento, veio ao nosso conhecimento. Eu tô traduzindo com as minhas palavras, tá? Isso não está escrito, pelo amor de Deus. Ou muito falar na internet, a gente fala como, né? Mas, É, então, a NPD veio e disse: olha, nós estamos atentos, né? Embora a NPD tenha, a LGPD tenha entrado em vigor 18 de setembro. Claro, estou falando em vigor os dispositivos gerais, que a gente sabe que os dispositivos da NPD estavam sim, em vigor desde 28 de dezembro de é 2018, verdade. quando veio a NPD. Então, mas aliás, só para deixar essa, eu sempre penso assim, ó, no início eu tinha muito, quando eu comecei a estudar, o que eu faço? Olha o artigo 65 da LGPD, ficou com dúvida do que entrou quando, do que começou quando, olha o artigo 65 lá, está direitinho explicado quando que cada artigo entrou em vigor. Isso ajuda para que a gente, Sim, na hora da é. dúvida, vá lá e lê, está lá explicado. O artigo 65 é muito didático. Então, a NPD me disse: olha, embora nossas atividades tenham iniciado agora, isso não tira também a competência e a atuação da NPD de fatos anteriores. Né? Então, eles fizeram esse primeiro esclarecimento. Aconteceu antes, mas nós estamos aqui. E a nossa atuação agora é receber e observar, comunicar as autoridades competentes, comunicar os envolvidos, chamar a atuação de outros órgãos relacionados também à análise de cometimento de infrações. Não, porque a NPD ela atua no âmbito de infrações civis administrativas, né? Mas a gente também tem as implicações penais, né? Nós não podemos esquecer que outros órgãos vão também atuar na proteção de dados.
Então, isso foi o que a NPD já fez, já se manifestou. Então, eu vejo dessa forma. A atuação deles agora é buscar monitorar, né? E enquanto monitora e recebe também, porque a NPD tem uma ouvidoria, né? Um órgão setorial, então a ouvidoria da NPD já está lá para receber, é um canal que está aberto, é o canal de diálogo com a população. Eu sei que é muito difícil, a gente não trata muito da ouvidoria, né? Mas é um órgão que eu particularmente tenho uma apreciação muito grande, assim, é um órgão que eu vejo como central, né? Ela teria que ter um destaque grande em todas as instituições, porque ela é chave, ela é o nosso campo de comunicação, né? Para a gente entender o que está acontecendo lá fora, né? Como que as pessoas estão. Às vezes a gente nem entende o que está precisando modificar, melhorar, e a ouvidoria traz esse feedback dentro da administração. Então, eu acho que basicamente é dessa forma que eu vejo a atuação atual, assim, a situação da NPD agora, né? Com essa com a captação dessas informações, o recebimento dessas denúncias, né, o encaminhamento de procedimentos, porque a própria aplicação de sanção, ela vai depender depois de todo, claro, todo esse processo, né, de consulta pública e tal, metodologias de aplicação das sanções, porque vai ter que ser divulgado, isso vai ter que ser transparente. Então, eles vão fazer esse processo também, vão editar um regulamento sobre isso, mas depois disso também tem um processo administrativo com um contraditório, ampla defesa. Então, não é para você ir embora, claro, para a população é muito complicado, né? Poxa, a administração pública, pensando no âmbito público, né? Aconteceu alguma coisa ali, nossa, vai demorar. Mas é que, na verdade, é o procedimento, né? Faz parte. Faz parte. É uma garantia também, né? Esses ritos formais não são tempo desperdiçado, sim, uma garantia, né? Até mesmo para o cidadão, para o administrado. E, Tati, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Aqui, até pensando no nosso público, aqui para procuradores. E o que tu acha, né, dessa possibilidade da ANPD vir a sancionar entes públicos, porque há essa possibilidade na lei, né? Ela não fala nada, não exclui. Ela exclui apenas alguns tipos de sanções, que seriam as multas, tanto a multa quanto a multa diária, para entidades públicas, mas não se ressalva, né, a incidência da atuação da NPD nas suas sanções frente a entidades públicas, aqui pode ser o Estado, União, né, e municípios. Você acha que a luz, né, daí aqui bem uma questão bem de direito administrativo e também constitucional, tu acha que a ANPD e essa própria previsão da nossa legislação, ela pode vir a sancionar, né, municípios, por exemplo? O que tu pensa sobre isso? Porque é um tema bem interessante aí, já tem uns artigos publicados, até naquele livro da RT, né, sobre a administração pública e LGPD. E é engraçado, Tati, que esse tema é mais debatido pelos administrativistas e pelo pessoal da proteção de dados ainda não se está ainda muito debatido. Mas o que tu pensa, Tati? Pois então, esse tema é excelente, assim, eu acho que, e é o que realmente, como que eu posso dizer, ele traz situações delicadas, né? Porque eu entendo a opinião, eu realmente já tive contato também com até capítulos de livros também que tratam sobre isso, pensando na competência administrativa que o ente federado tem com relação aos seus dados, né? Então, a competência administrativa de tratamento de dados. Então, é como se, bom, a Constituição Federal, pelo artigo 23, confere a mim, município, a mim, Estado, a mim, Distrito Federal, a possibilidade, e a mim, obviamente, União, né, tentando em cada ente federativo com o seu espaço de atuação, a possibilidade de decidir como que eu vou fazer os tratamentos. É óbvio que nós já temos, antes da LGPD, e isso também é interessante se ressaltar, nós temos legislações federais anteriores que permitiam e conferiam uma forma de não necessariamente tratamento, mas de como lidar com as informações pessoais. Então, nós tínhamos a lei sobre a identidade civil, a própria lei de acesso à informação, que permitia e permite com que a administração tivesse a forma de setorizar as informações dentro do seu tratamento administrativo. Então, pelo artigo 23, realmente se poderia pensar, bom, eu posso fazer isso, então a ANPD não pode vir
interferir nessa minha autonomia enquanto ente federado, pelo sistema federativo. Nós temos no direito comparado situações que também, bom, o sistema federativo, vamos supor, norte-americano, cada estado pode pensar como regular, mas aí eu vou trazer, então, outros pontos. Embora eu entenda esses argumentos que são realmente favoráveis, vou trazer o contraponto de por que, então, a NPD tem como fazer essa atuação, né? E teria como fazer essa intervenção e aplicar essas sanções. Além daqueles artigos que nós já conversamos com relação às autonomias, que buscou trazer um tratamento como se fosse de uma autoridade já em autarquia especial, a própria o caráter de lei nacional fez com que esse buscasse entender o Estado como um interesse relevante nacional. Então, a proteção de dados, ela teria que ter, digamos assim, uma harmonização no território nacional para que se pudesse fazer isso de uma forma mais não desconexa a todas as realidades que o nosso país enfrenta, principalmente num assunto que aqui para nós é novo. Então, o primeiro fator que aconteceu, bom, realmente, o artigo 21 e 22 da Constituição Federal não deixam esse assunto fixado para a União. Então, nós temos que aguardar como que o projeto de emenda constitucional vai concluir. A expectativa é que esse projeto de emenda constitucional, né, na verdade, o projeto de emenda constitucional está muito mais voltado a incluir entre os rolos de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados, né, no nosso artigo 5º. Mas tem ali, e foi, claro, o que aconteceu, inclusive, de 2009, algumas alterações no projeto de emenda, que dizem, olha, eu quero deixar aqui para a União a competência privativa para legislar sobre esse tema e a competência privativa para fiscalizar essa matéria. Né? Justamente porque no âmbito constitucional, e agora falando da parte constitucional, a gente não tem ainda essa situação. Alguns julgamentos do Supremo Tribunal Federal, quando analisam o artigo 22, e que tem essa discussão, claro, em outras matérias, afinal, o que fica no âmbito do município, do Estado, da União, colocou que assuntos de relevância nacional estão dentro da competência da União. Então, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes que nós poderíamos utilizar nessa interpretação. Nós temos esse projeto de emenda constitucional que, digamos assim, indica uma vontade do legislador associada àquilo que foi destinado para como foi pensada e projetada a NPD. E esses argumentos que pensam no artigo 23, claro, hoje como existente e é o que está em vigor no nosso país, no nosso ordenamento, ele tende a se esvaziar se o projeto de emenda constitucional for aprovado. Isso talvez aconteça até agosto de 2021. Eu olho sempre a movimentação também no Planalto, Senado, para tentar acompanhar o projeto de emenda, tento de alguma forma analisar o Twitter, porque o processo legislativo realmente é bem complexo. Né? E aqui a única coisa que a gente pode fazer é tentar acompanhar de alguma forma, tentar ler as notícias. Mas não sei se isso vai acontecer até agosto de 2021. O que eu vejo hoje é que nós temos dispositivos que, primeiro, logo no início, no artigo 1º da LGPD, é uma lei de âmbito nacional. Segundo, precedentes do Supremo Tribunal Federal que tratam matérias que são de relevância da União. Então, talvez, se isso venha a algum enfrentamento judicial, que pode acontecer, justamente esse período vai ser um tanto tenso, porque realmente a gente vai estar aqui para vir juntos, né? O que vai acontecer. Então, sobre outro ponto, eu sempre me pergunto, né? Bom, vamos supor que tudo isso não aconteça. Eu sempre fico com isso na minha cabeça. E se não acontecer nada disso, se não vier o projeto de emenda constitucional, vamos supor, né? Pode acontecer, né? E se não for, eu acho que vai ser aprovado, espero muito. Sim. Principalmente porque eu vejo que isso seria... E outra coisa, um projeto de emenda constitucional, ela não é imutável, né? Assim, é óbvio que o processo de emenda, no futuro... Por que não, daqui um pouco, dividir de novo essas atribuições e competências, né? A gente vê tudo como muito estanque, mas a minha visão, ela não é tão estanque assim. A situação jurídica, o ordenamento jurídico, ele se condiciona muito ao ambiente social em que ele está. Ainda mais o nosso, que geralmente tende a mudar bastante. A nossa Constituição é repleta de emendas constitucionais. Então, eu me pergunto muito, bom, qual é, em até que medida, os entes federados, né, os nossos 5.000 e tantos municípios, estão preparados para ter para si
essa responsabilidade, essa atribuição, né? Como que cada cidadão de cada município, de cada estado, de norte a sul do país, ou melhor, de norte a sul, né? Agora fiquei olhando aqui, ficou desproporcional ao movimento. Mas como que cada pessoa vai se sentir ou não protegida com essa situação, né? A disparidade não pode prejudicar a efetivação da proteção de dados se nós não tivermos uma autoridade central a quem se reportar, uma autoridade central nacional que diga, não, tudo bem, mas... Porque, querendo ou não, uma autoridade nacional, ela também vai servir como uma mediadora. Eu vejo também que essa função do ente regulador, Sim. principalmente no nosso modelo regulatório, que é o que eu imagino que vai ser implementado de corregulação, nós temos um conselho executivo, que é o Conselho Nacional, nós temos uma Política Nacional de Proteção de Dados que vai ser formada. Não, sim, Nós temos 23 representantes dentro do Conselho Deliberativo, que é um dos órgãos dentro da NPD. Então, a estrutura da NPD é para ser de diálogo. A visão que eu tenho, que eu espero, sim. né? Eu acho, Tati, assim, complementando, né, o que tu falou, eu acho que não se tem dúvidas que a legislação tem que ser competência privativa da União, até porque senão fica impossível a gente ter o fluxo de dados que a gente precisa, né, hoje em dia para as nossas atividades. Eu acho que sim. Mas eu não sei se só porque a gente tem uma legislação que tem que ser nacional, isso dá a capacidade para ela sancionar. Eu assim, não sei se a tua interpretação dá pela PEC, que se tu dá para competência para a União, isso daria também a competência para ela fiscalizar. Eu não sei se decorre automaticamente. Porque a gente tem, né, os entes federativos numa mesma posição, que fica um pouco estranho, né, no modelo federativo, um órgão, ainda mais da administração direta, né, penalizando. Eu sei que por mais que seja numa atividade finalística de uma competência que seria da União, né, para legislar, mas eu acho que eu consigo imaginar que a NPD deveria existir para uniformizar o entendimento de uma lei que é nacional. Mas será que ela, para mim, não decorre automaticamente o poder de sancionar? Eu não sei se como a gente poderia fazer isso. Isso teria que estar expressamente na emenda da Constituição. Entende? Porque eu acho que a PEC 17, só colocando a competência para legislar, ela não automaticamente dá esse poder para ela fazer essa fiscalização, esse sancionamento. Não sei, são só assim colocações, não tem certo ou errado, são questões assim que me colocam. Não, e o teu raciocínio, a linha está corretíssima, só que o projeto da emenda constitucional, ele não trata só do 22, ele também altera o 21. Porque esse teu raciocínio, ele é perfeito. Ora, não é porque só posso fazer uma coisa que eu posso fazer outra, né? A competência privativa da União em várias matérias, isso não retira minha atuação aqui local, né? Isso não retira a minha observância da minha realidade local. E por isso que veio também o artigo 21, porque a União quis realmente, e claro, é óbvio, a gente pode, eu adoro o tema federalismo, assim, desde a minha graduação, é um tema que eu adoro, modelos de sistemas federativos, divisão de competências, esse é um tema que eu tenho, assim, adoração. E o surgimento do Estado, como que ele se desenvolveu, tudo isso a gente pode talvez trazer num outro âmbito, né? De tentar entender esse fluxo de absorção de competências para o âmbito central, né? Então, isso talvez seja um outro debate. Então, o que eu vejo? Por que eu, assim, identifico e para mim, me parece que o projeto de emenda constitucional hoje é uma prioridade, assim. Porque, primeiro, a NPD justamente gera todos esses questionamentos em razão da sua inclusão dentro da administração direta, porque, querendo ou não, nós pensamos em administração direta, nós pensamos naquele decreto 200 de 67. Aquela administração pública burocrática, né, enraizada, enrijecida, com vários procedimentos. A gente pensa em administração direta às vezes, principalmente quem gosta de estudar direito administrativo, a doutrina de direito administrativo, logo vem o decreto 200, né, o decreto-lei 267, né, até o ano de publicação já remete a muitos itens históricos da nossa história nacional. Então, essa situação é óbvio, e claro, por isso que
a LGPD, ao mesmo tempo em que deu esse caráter transitório, colocou dentro da administração direta, na sequência trouxe um artigo que é o 55B para dizer, olha, eu estou dizendo que é dentro da administração direta, vocês vão lembrar, eu estou pensando aqui comigo, vocês vão lembrar do artigo do decreto 267, mas lembrem que está aqui o 55B para dizer que é autonomia decisória. Né? Lembrem que eu estou dando um mandato fixo e o diretor-presidente ele tem 6 anos. Ele tem que estar com 6 anos. Então, a principal, a pessoa que está ali, ela vai cruzar esse período de transitoriedade. Então, o mandato fixo é uma característica total das agências reguladoras. Então, claro, eu entendo esses questionamentos, eu compartilho das preocupações, e por isso que eu foco realmente nesses 2 pontos. Bom, o que vai acontecer com o projeto de emenda constitucional? Quando passar a inclusão da proteção de dados como direitos e garantias fundamentais, vão passar o artigo 21 e 22 também, e tem ainda um outro dispositivo que faz com que, provavelmente, que vai ficar dentro do texto, que vai tentar regulamentar alguma coisa ali também. Então, antes disso, o que a gente faz? Infelizmente, a gente espera. Eu vejo assim, vai ser o nosso dia a dia, vai ser como a autoridade vai se relacionar e se articular com todas essas realidades. Eles estão iniciando, também é preciso dar um voto de confiança. É óbvio, eu entendo, né? Voto de confiança, né? O que a gente está falando? A gente está falando de aspectos objetivos, mas eu realmente, eu penso assim, né? Eu penso que é um órgão novo, e que nós vamos ter que esperar. Nós dependemos do nosso poder legislativo. Então, nós dependemos do nosso poder legislativo com relação ao projeto de emenda. O nosso precedente que nós temos, se isso virar algum enfrentamento judicial, nós temos um precedente que provavelmente vai ser defendido no âmbito da União, que é com relação à relevância, à importância que traz a questão da lei de âmbito nacional. Então, no judiciário, eu pensaria dessa forma. No legislativo, eu imaginaria, eu ficaria no aguardo, acho que todos estamos, de como que vai andar esse projeto de emenda. Se até agosto não acontecer isso, bom, aí sim, realmente eu imagino que as discussões, tanto acadêmicas, os debates vão ficar mais acalorados, né? Então, Dani, infelizmente, é assim que nós vamos ter aí para debater muito. De qualquer forma, para ser bem enfática, eu mesmo assim acabo me filiando à corrente que vê sim a NPD como podendo fazer todas essas coisas. Claro, a partir da vigência de cada um dos seus dispositivos, né? Sim, a partir da vigência das sanções, ela já poderia eventualmente aplicar. Eu não estou ainda, na verdade, até porque eu não estudo essa parte de direito assim bem administrativo, né? Mas, que nem eu te falei, eu li alguns artigos, eu achei bem interessante até eles colocando que o papel poderia ser realizado pelos tribunais de contas, porque esses têm poder para fiscalizar a administração, né? E aí cada um dentro das suas atribuições e competências. E eu acho que essa discussão também, ela vai também para a questão do judiciário, enfim, entre outros poderes, né? Mas vai ser um debate interessante de se acompanhar. Os tribunais de contas realmente eles têm um papel bastante complicado, né, em todo esse período, né? Porque eles têm que estar conforme a lei de proteção de dados, mas eles também têm que fiscalizar. Então, a administração como um todo, ela está muito nessa dualidade, né? Eu preciso... eu sou o destinatário da norma, mas eu também crio essa norma. É uma coisa, eu acho que assim, nunca antes vivenciada, né? Eu acho, por exemplo, até essa questão de um órgão, né? Ainda que fosse uma autarquia, vamos supor, de uma instituição, seja órgão ou um ente da administração indireta federal, poder punir municípios ou estados ou a própria administração federal. Eu não sei, Tati, tu conhece em outra esfera, tu conhece algum exemplo parecido com isso? De uma instituição do governo federal punindo um ente municipal ou estadual? Eu não conheço, eu não sei de cabeça, eu não consigo pensar numa situação parecida.
Pois é, assim, eu fico pensando agora se no futuro algum dos colegas que atuam nas outras autarquias e nessas agências reguladoras vão estar pulando ao Sim. fundo aqui comigo se eu não souber falar, porque nós somos 150 e pouco. Não, por exemplo, o CAD, eu sei que o CAD pode punir, mas em geral, ele só vai punir geralmente alguém que esteja atuando na atividade econômica, porque senão não entra na esfera dele. Daí pode ser uma empresa pública, por exemplo, municipal ou estadual, pode ser, mas daí são entidades que estão atuando na atividade econômica, é diferente, né? Eu acho que é um Mas pouco e o diferente. IBAMA? Vamos pensar então aqui no PGM ambiental. E o IBAMA? Se o Tá, IBAMA mas disser que uma é, que foi, vamos supor que o município execute uma obra. Uma obra, o loteamento até eu nem vou trazer, porque o loteamento vai ter uma empresa responsável, enfim, toda a parte, né? sim, De qualquer forma, o município é que vai ter que fazer o gerenciamento disso, vai ter que aprovar todo o loteamento, analisar, enfim. Mas o IBAMA, dependendo, ele pode sim. Eu realmente sim, teria que pensar em alguns exemplos. Mas as agências sim, reguladoras, elas podem sim atuar, né? Então, sim. tá aí, Dani, vamos É pensar na que, em nossa lado. geral, as entidades são raros os casos que entram nessas hipóteses de um outro ente, de entrar na competência de um outro ente. Mas A a diferença ANEEL, da proteção de dados é essa transversalidade, né? Que realmente é uma coisa muito diferente. Porque, que a claro. gente falou, o órgão ele faz, ele também presta, por exemplo, é raro os casos que o município vai ser o licenciador, né? Ele executando atividade que é potencialmente prejudicial, né, ao meio ambiente, que teria que submeter o IBAMA. Vão ser raríssimos Mas, casos. Agora, a proteção de dados, todas as atividades dele se enquadram nessa situação. exato, mas vamos pensar então um exemplo, então, não sei, mas não é um exemplo muito legal, mas um cemitério público municipal, né? Quando o município É, vai lá e destina um cemitério público municipal, a construção, assim, dos poucos que eu acompanhei, realmente é um impacto sim, ambiental absurdo. É um impacto ambiental absurdo. Claro, o município tem o seu órgão, ele tem a sua Secretaria Municipal Ambiental para tratar dessas questões. Mas, enfim, nós podemos até pensar, eu vou ficar devendo, posso te trazer. Né? E agora que eu penso só em proteção de dados, nem vou pensar nas outras. Mas eu realmente penso na ANEEL, né? Eu penso em questões é municípios verdade. que têm sedes hidrelétricas. Eu penso, por exemplo, na época que tinha a autoridade olímpica, que também era uma autarquia, enfim, mas na verdade era mais uma cooperação. Mas nós temos exemplos que nós podemos realmente tratar. Sim, As rodovias federais que cruzam os municípios. O município não é, pode fazer uma intervenção numa rua que é dentro. Então, vamos supor, alguma BR que cruza sim, o município resolve, por algum motivo, mexer num cruzamento ou criar uma rotatória. Por que não verdade. poderia? Ela vai receber algum tipo de. Ela vai, ó, isso aqui não, é uma rodovia federal. Né? Sim, As áreas de proteção ambiental permanente, as APPs, né? Que fiquem dentro de algum município. Então, verdade. Não, e aí é importante a gente fazer essa reflexão, porque talvez se vier a acontecer, né, de algum município vir a receber, vamos supor, eu não posso receber multa, mas tem consequências muito piores. Por exemplo, a NPD poderia me inviabilizar, eu, município, de usar minha base de dados para o IPTU. Você consegue imaginar isso, Tati? E tu fecha não, o município. impossível. Não, impossível. Então, não, eu tô dizendo que tem sanções que são piores que multas, né? Porque são sanções que estão previstas ali, que para um município é extremamente danoso. Mas que é interessante essa nossa digressão, porque talvez na prática, talvez um procurador pode se recorrer desses precedentes de outras áreas para ver se caberia impugnar ou não, né? Isso judicialmente, provavelmente na Justiça Federal, né? Contra a NPD, aqui contra a União, né? Porque a NPD não é entidade, ela não tem autonomia. Contra a União, Porque entrar contra a União. personalidade jurídica. Exato, não tem personalidade jurídica. Né? Claro, É, tirando as exceções que o processo civil nos permite, mas como regra, realmente, eu não posso ajuizar uma ação contra a NPD, não. Eu vou ter que buscar a União Federal, né?
Mas não estou dizendo que Não, é que às vezes a gente até se confunde, porque a gente tem uma super agenda. Sim, Exatamente. exato. Não, vai ser, Dani, assim, realmente vai ser um desafio, tanto para quem atuar por parte da União, por parte do Estado, por parte do município. Os questionamentos vão vir. Eu espero que, eu acho que é nesse ponto que, no âmbito, eu vejo que os conflitos federativos, eles precisariam realmente atuar no âmbito extrajudicial, né? Eu não vejo o âmbito judicial Sim, como sendo o melhor campo para que a gente resolva os problemas. sim. Aliás, a administração tinha que sempre se voltar para o âmbito contrário, né? A gente tem que esvaziar o judiciário, as ações já estão, a gente já tem um É, fluxo muito grande de processo. Então, aí o ente federativo vai buscar o judiciário para resolver? Não, vamos tentar os meios alternativos de resolução de conflitos para, de alguma forma, tentar, né, defender a atuação, porque realmente, sim. no caso do IPTU, inviabilizaria a arrecadação é a principal É, movimentação, é um motor, né? Então, é. mas eu E acredito que ainda eu acho também que para o poder público, eu acho que é uma situação um pouco diferente do que uma empresa privada que ofere lucros, que explora os dados, né, para tirar lucros. E o poder público, a gente sabe todas as mazelas, dificuldades, falta de capacidade técnica, de valores alocados, né? conseguir É gerir uma isso. situação bem diferente. Exatamente, o quanto isso demanda em investimento em tecnologia de informação para conseguir organizar, fazer o inventário de dados, não são atividades simples, né? E Fazer aí tu esse pega, assim, levantamento, entes que têm dificuldades, assim, a gente tem aqui, né, o município. A gente tem que dar creche municipal, saúde. É óbvio que é importante tecnologia, não tenho nenhuma dúvida, mas a gente já é um estado, e eu digo aqui amplo senso de entes federativos, que a gente tem dificuldades de prestar coisas essenciais às pessoas, quem dirá, né, chegar num nível tecnológico. Eu espero que sim, né, que isso não seja algo que o Estado não reconheça como importante, mas eu conheço a realidade do Brasil e eu acho que todo mundo conhece a realidade do Brasil, né? são Infelizmente. prioridades, né? É as prioridades, realmente. Aliás, inclusive, mesmo fora do poder público, se nós formos perguntar para alguma pessoa, já fez o cadastro lá no Banco Central para tentar verificar se os dados que vazaram foram utilizados para abrir uma conta, saque de FGTS, alguma Sim, coisa assim? A pessoa, não, nossa, hoje eu tinha que ir no banco, eu tinha que fazer isso, não sei o que, para o meu filho. Não é sim, a prioridade, não é uma urgência, né? Nós não vemos isso como uma urgência. E, claro, esse é o é, grande desafio da pessoa que também trabalha no setor de proteção de dados, das pessoas que estudam para tentar, de alguma forma, fazer com que esse assunto se torne, em algum ponto do dia daquela pessoa, uma preocupação real, né? E é nisso que também a NPD tem o dever de promover essa cultura de proteção de dados e a gente tentar fazer isso dentro do setor público, com porque às vezes certeza. no automático isso fica esquecido. Aí o problema acontece, e agora como é que eu vou? Bom, remediar não é a melhor solução, né? Não, Então, com certeza. eu realmente, assim, a escassez tanto de recursos financeiros quanto humanos para fazer tudo isso é um desafio de gestão e que nós que trabalhamos no setor público, a gente realmente tenta de alguma forma fazer o nosso melhor, né? Trabalhar dando o nosso melhor para buscar soluções para isso, né? Porque a realidade está aí, a gente vai ter que se adequar, a gente vai ter que fazer, não tem, né? E engole o choro, vamos ter que fazer. E então, olha, Dani, mas É, que legal essa conversa de hoje, viu? Nossa, começar uma sexta-feira assim, olha, que delícia. é, E tomara, né? começamos Tomara que as animados. coisas aconteçam da melhor forma possível. É só isso que eu sempre penso assim. Os problemas podem acontecer, mas até que eles aconteçam, tentar fazer o trabalho preventivo, ao máximo que se puder com os servidores, com os nossos colaboradores, para que isso realmente não se torne um problema, para que isso seja uma solução, para que isso seja um canal de segurança. Eu Com continuei falando, mas certeza. parece que a conexão deu tudo certo. Tá um pouquinho. Aqui tá parecendo um pouquinho tremido, mas deu para ouvir, deu para tocar.
Tati, viu que a gente era pra gente falar bem pouquinho, que era pra ser bem rapidinho. E a gente falou 45 minutos. E daria pra falar mais a manhã toda. Mas, infelizmente, a gente sabe a realidade do serviço público. Eu tenho aqui uma pilha de processos. Eu acredito também tu, né, Tati? Suas demandas não param. Mas eu só tenho a agradecer, Tati. Foi muito bom. Foi muito bom te ouvir, ver uma perspectiva diferente. Eu acho que é isso que os debates a gente precisa estar sempre conversando, ouvindo outros posicionamentos de pessoas de diferentes perspectivas. E eu acho que a gente só tem a agregar e realmente agradecer muito pela tua pesquisa, pelo teu empenho, pelas tuas qualidades profissionais, que só tem a agregar. E agradecer pelo compartilhamento aqui conosco. Muito obrigada, Tati. Imagina, prazer todo meu, agradecimento todo meu de poder, né? Todo dia quando eu converso, eu aprendo todos os dias, né? Eu estou recém começando o meu caminho dos estudos e pretendo continuar para o resto da vida, mas realmente eu acho que agora o que a gente precisa realmente é conversar e trocar ideias e debater. Olha, os argumentos são esses, tá? Mas se a gente pensar dessa forma, Sim. mas quem sabe tal coisa, e para isso a gente pode aplicar isso. É isso, é o que a gente pode fazer e é a nossa contribuição, né? De alguma forma, espero que isso de alguma forma, e se alguém tiver alguma dúvida, enfim, e depois mandar para ti, Dani, quiser mandar para mim, eu estou aí aberta, né? É só, estou sempre aí à disposição de vocês conversar, trocar uma ideia, tá bem? Muito obrigada pelo convite, adorei. Vamos ter ainda muitas outras oportunidades. Travou aqui um pouquinho, mas é isso, pessoal. Muito obrigada aqui pela presença. O vídeo fica ali no IGTV, então muita gente ainda pode assistir, ouvir e aprender. Um bom dia a todos, uma ótima sexta-feira, que seja aí de muita produção para todos nós. Muita produção. Até mais, obrigada. Até mais. Um grande abraço. Tchau, Dani. Tchau, pessoal da Tchau, um abraço. Tchau, tchau.